Boa noite. Aí, nossa, acho que esse Boa Noite Lisboa tá melhor do que o que geralmente eu costumo dizer, né? Acho que como eu costumo falar bom dia, né? O pessoal fala bom dia, né? Mas como o pessoal já está animado, é boa noite, já fala boa noite. Gostei. Paz do Senhor. Pastora Laís e pastor Santiago falaram que eu tenho 3 horas aqui, então me aguentem. 3 horas e meia, vocês ouviram, então. Amém. Gente, que privilégio, que honra, que responsabilidade de poder ministrar a palavra do Senhor, né? E à medida que eu estava, eu quero agradecer, né, desde já ao pastor Santiago e à pastora Laís por me terem lançado o desafio, né? E amém, é isso. À medida que eu estava preparando a palavra para o Impact Awake, Deus foi me lembrando de todo o trajeto que nós fizemos como Ministério Impact Awake, né? E que trajeto, né? Eu trouxe aqui uma foto, pode colocar aí a primeira foto. Como são várias, está pequenininho, mas essa foto foi a primeira reunião que nós tivemos, né? A pastora Cindy e o pastor Eduardo nos convocou para essa reunião, e foi aí que nós começamos, né, o Ministério Impact Awake, que nós demos início ao, creio que é um sonho de Deus, né, um plano de Deus. O pastor Santiago e a pastora Laís como pastores de jovens, né, e eu e a Pauliana na altura como líderes dos jovens, ajudando eles, né, no que fosse necessário. E isso já faz 7 anos, eu estive vendo as fotos, faz 7 anos que a gente tem de ministério. Palmas para nós, gente, 7 anos de ministério. Amém. E como eu estava falando, né, que trajeto, né? Muitas pessoas vieram, muitas pessoas foram, outras vieram, depois foram e vieram, e assim vai. Mas a gente permanece aqui, né? E tivemos momentos altos, tivemos momentos baixos, mas podemos dizer Ebenezer, até que o Senhor nos tenha ajudado, né? E eu trouxe mais fotos, vamos ver essas fotos, eu amo trazer essas fotos. Essa foi, se eu não me engano, esse foi o primeiro Impact Awake que nós fizemos, né? A primeira reunião de jovens que nós fizemos. Isso. Pode ir passando. Gente, espera aí, não passa essa aqui, deixa a outra. Olha ali o Luan, gente. Vocês conseguem ver o Luan ali? Uma miniatura ali do lado de João Pedro. Olha ali. Ai, Deus. Pode passar. Aí. Acho que acabou, né? É isso aí. Muitas mudanças, né? Mas Deus é bom e nós temos vivido, eu pelo menos, não sei quem pode falar aqui, né? Mas eu pelo menos tenho vivido coisas maravilhosas nesse ministério. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa história como Impact Awake. Não a história em si, não vou estar contando coisas que aconteceram no Impact Awake, né? Mas eu creio que não só nessa noite, mas nas últimas semanas eu tenho percebido, e não sei se mais alguém, né, tem identificado isso como ministérios de jovens, que Deus tem nos chamado para um tempo de realinhamento, né, para o nosso propósito como ministério, né? Resgatando a nossa identidade como Ministério Impact Awake. E para quem não sabe, na primeira reunião, aquela primeira foto que nós mostramos, o nome não ficou definido logo ali, né? Depois daquela reunião nós fomos desafiados a pensar em um nome para o Ministério Impact Awake, para o Ministério de Jovens, né, no caso, na altura. E aí cada um foi dando uma sugestão, não lembro quem deu o quê de nome, mas nós chegamos a essa conclusão, Impact Awake. Mas por que esse nome? Se nós formos ver o nome, ele tem algumas... não, pode deixar naquele de trás ainda. O Impact Awake tem a parte I, depois o P maiúsculo, ou seja, pacto. Então, uma das características desse nome é o pacto. Que pacto é esse? O pacto, a aliança que nós temos com Deus. E a gente vai falar sobre ela hoje. Impacto, nós temos que causar... Deus nos causa um impacto e nós causamos um impacto em outras pessoas. Nós despertamos. Awake significa desperto, vigilante.
Então nós fomos chamados para impactar essa geração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o Impact Away, que essa é a mensagem de hoje. Mas antes de mais, eu queria orar mais uma vez. Eu sei que a gente já orou bastante, mas nunca é demais, né? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estar, Senhor, aqui na Tua presença. Muito obrigado, porque nós já podemos sentir a manifestação da Tua glória neste lugar, Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque cada pessoa que está aqui neste lugar, Senhor, está, Senhor, com o propósito, Deus, não apenas, Senhor, de ter um momento de entretenimento, mas com o propósito, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir o que o Senhor tem para falar a cada um de nós, Pai. Estamos aqui, Senhor, já te demos, Senhor, nossa adoração, te demos o que nós temos de melhor para te oferecer, Deus. Ainda que tudo aquilo que nós tenhamos para te dar vem de Ti. Então, tudo aquilo que nós te damos não tem valor algum por nós mesmos. Mas a Tua presença em nós faz toda a diferença. É a Tua presença que nos faz te adorar. É a Tua presença que nos faz nos rendermos a Ti. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, te pedir mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha se revelar a nós através, Senhor, da Tua palavra. Que sejamos, Senhor, transformados, Senhor, nessa noite. Que haja uma transformação no nosso caráter, na nossa identidade, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto que está em Filipenses, no capítulo 2. É um texto bastante conhecido, né? Mas Deus tem sempre algo novo para nos mostrar quando nós vamos para a Sua palavra. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Quem não tiver a Bíblia pode ler ali na televisão. Mas é quem não tem Bíblia, porque quem tem Bíblia tem que ler na Bíblia, né? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mateus, o que esse texto tem a ver com pacto? Porque a primeira coisa que nós vamos falar do nome Impact Away, que é o pacto. Pode colocar lá? Isso, vamos falar sobre esses três pontos: pacto, impacto e awake, né? O outro é esse. O que pacto tem a ver com esse texto? No Antigo Testamento, nós vemos que quando Deus chama Abraão, né? No caso, no início é Abrão, Deus faz um pacto com Abraão, Deus faz uma aliança com ele. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão não deixou somente o conforto da sua casa. A saída de Abraão para uma outra terra significa que ele iria deixar toda a cultura que havia ali em Ur dos Caldeus, que era uma cidade pagã, onde eles adoravam vários deuses, e Deus estava chamando Abraão, no caso Abrão, na altura, para sair desse contexto de idolatria que havia naquele lugar, porque Deus tinha um propósito específico para ele. E enquanto Abraão tinha essa parte do acordo, né? Nós podemos chamar tanto pacto como aliança ou acordo. Abraão tinha essa parte do acordo, de ser fiel a um único Deus que é vivo e verdadeiro, o nosso Deus, o grande eu sou. E cumprindo isso, sendo Deus o seu único Deus, Deus o abençoaria, né? Lhe daria um filho. Deus lhe prometeu um filho que viria dar uma grande descendência, uma descendência numerosa ao ponto de se tornar uma nação, que hoje nós conhecemos como a nação de Israel. E para que
Israel fosse identificado como um povo separado de todos os outros povos, um povo que era exclusivo de Deus, Deus instituiu a circuncisão, que é aquilo que demonstrava, era um sinal físico de que toda aquela pessoa, todo homem que fosse circuncidado pertencia ao povo de Israel, pertencia à nação de Israel, pertencia ao povo de Deus. Mas muito mais do que um sinal físico, a circuncisão era algo que deveria ocorrer no coração de cada pessoa. Tanto que quando nós vamos ler em Deuteronômio 10, 16, diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E em Jeremias 4, no versículo 4, lemos a mesma coisa, que diz: circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração. Ou seja, muito mais do que um ato físico da circuncisão, Deus queria que as pessoas mudassem o comportamento delas. A circuncisão, muito mais do que algo físico, tinha que ser algo que ocorresse no coração de cada pessoa. Tinha que haver algo que as pessoas olhassem para o povo de Israel e identificassem: ok, eu consigo entender que essa pessoa serve ao único Deus vivo e verdadeiro. Porque as pessoas, vamos combinar, gente, as pessoas não andavam peladas, ninguém andava nu. Então, como que a gente sabia, como é que a gente identificava que a pessoa pertencia ao povo de Deus ou não? Pelas atitudes. Não era a circuncisão física que a gente olhava logo para a pessoa e sabia. Não, era as atitudes que aquela pessoa tinha. Mas que atitude, Mateus? A obediência à lei. O fato de ela negar todos os outros deuses e seguir ao único Deus, e seguir os seus mandamentos. É isso que distinguia o povo de Israel, o povo de Deus, de todos os outros. Estão comigo? Amém. E enquanto o povo de Deus cumpria a sua parte, ou seja, obedecia os mandamentos, obedecia a palavra de Deus e aquilo que Deus direcionava, o povo era abençoado. Mas quando eles se desviavam do caminho de Deus e deixavam de obedecer a Deus, eles eram amaldiçoados. Ou seja, os povos inimigos deles atacavam Israel e eles eram Israel era derrotado, sempre que eles estavam afastados dos caminhos de Deus. E sempre que eles estavam na bênção, ou seja, sempre que eles cumpriam a lei e faziam tudo como Deus queria, aí sim, eles eram abençoados, eles eram um povo próspero, e Deus guardava a nação de Israel. O que evidencia aquilo que nós falamos, ou seja, não era só o fato de eles serem circuncidados fisicamente que iria fazer com que tudo corresse bem, mas o fato de eles estarem retos diante de Deus que fazia com que eles fossem abençoados. Isso tem a ver com a circuncisão do coração. Até que, diga comigo, esse até aqui é muito importante. Até que se cumpriu aquilo que nós lemos em Filipenses 5, que diz: ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele quem? Ele, Jesus. E aqui nós vemos a nova aliança, o novo pacto que Deus fez com o seu povo. Mas dessa vez não foi exclusivamente com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. Deus não estava fazendo uma nova aliança com um povo específico, mas com toda a humanidade, todos aqueles que viviam naquela altura até nós nos dias de hoje. Um novo pacto, uma nova aliança incorruptível, que é interessante porque sempre que o povo se desviava dos mandamentos de Deus e desobedecia a lei, para que eles voltassem a ter a comunhão com Deus, eles tinham que fazer o quê? Sacrificar um animal para poder, para que os seus pecados fossem perdoados e a coisa voltasse ao normal, vamos assim dizer. Mas esse sacrifício, como nós sabemos, apenas encobria os pecados do povo de Deus. E o sacrifício de Jesus, esse pacto incorruptível, essa nova aliança que foi demonstrada a nós com tanto amor, não só encobriu os pecados, mas removeu o pecado da humanidade. E
apesar de não ser necessário a circuncisão externa, hoje fisicamente, né? Paulo fala sobre isso depois, mas continua a ser necessário a circuncisão no coração. Ou seja, continua a ser necessário a mudança de comportamentos. Por mais que não seja necessário o ato físico da circuncisão, mas nós temos que na mesma demonstrar que nós somos um povo de Deus através dos nossos comportamentos, através da nossa obediência à lei. Ou seja, nós morremos para nós mesmos e passamos a fazer somente a vontade do Pai. E em Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, a circuncisão física, o ato físico, deixou de ter valor. O que permaneceu foi aquilo que acontece dentro de nós. E em Atos 13:39 diz: por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O homem era incapaz de cumprir a lei na totalidade, mas Jesus fez isso por nós. Ao morrer na cruz, ele cumpriu toda a lei. E hoje nós não precisamos mais de morrer por causa dos nossos pecados. E quem crê, quem entende que Jesus veio a essa terra para morrer por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, e assim nos salvou, e ressuscitou ao terceiro dia, para nos justificar, nos tornar justos, isso tem que causar um impacto na nossa vida. E esse é o pacto que Deus fez conosco. Essa é a nova aliança que Deus fez conosco. Amém? Uma aliança de amor para cada um de nós. Agora a minha pergunta é: que impacto esse pacto tem feito na sua vida? Qual é o impacto que essa aliança, esse amor, qual é o impacto da mensagem da cruz? Qual é o impacto que essa mensagem tem na nossa vida? Qual é o impacto que essa mensagem tem na sua vida? Então nós falamos sobre o pacto, certo? Sobre a aliança que Deus fez conosco. Agora vamos falar sobre o impacto que essa aliança tem na nossa vida. O sacrifício de Jesus não nos isenta da nossa mudança de comportamento. Nós estamos salvos, sim. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Somos salvos porque Ele morreu por cada um de nós. Mas isso não significa que agora a gente pode pecar à vontade, certo? Nós temos uma responsabilidade na mesma. Nós temos que mostrar que o impacto que esse amor, que essa aliança teve na minha vida, de tal forma que eu fui totalmente transformado. Quando Jacó teve um encontro com Deus, e o seu nome mudou, né? E a história que nós também já conhecemos, mas o mais importante desse encontro que Jacó teve foi a transformação do seu caráter. A partir daquele momento em que ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi completamente transformada. E as coisas que ele fazia, a maneira que ele vivia, passou a ser outra completamente diferente. Zaqueu foi transformado quando se encontrou com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus e saiu dali totalmente transformado também. Então, o que mudou na sua vida depois que você encontrou essa mensagem do Evangelho? O que mudou? Qual foi a diferença? Qual foi o impacto que a mensagem do Evangelho teve na tua vida? Eu sei, né, que muitos aqui já me conhecem há muitos anos, né? Há muitos anos, Catherine, Rachel, tia Júlia, muitos anos. Não vou dizer os anos todos, porque senão... mas muita gente me conhece aqui há muitos anos. E eu sei que vocês já ouviram essa história muitas vezes, mas eu gosto de contar porque é o meu testemunho, é a minha história de vida, né? E eu sei que muita gente ou passou ou passa por situações parecidas com a minha. E não sei, né, a situação de todo mundo aqui, mas há pessoas que podem estar vendo que se identifiquem também.
como vocês sabem, eu cresci conhecendo a palavra de Deus, certo? Eu cresci dentro da igreja, né? Ouvindo a palavra de Deus, me envolvendo com tudo aquilo que a igreja nos proporciona e que a vida com Deus nos proporciona. Mas, com o tempo, eu fui banalizando a mensagem do Evangelho, eu fui banalizando a mensagem da cruz na minha vida. Porque, para mim, como eu cresci ouvindo histórias da Bíblia e tudo mais, eu já estava tão habituado com aquilo que eu não parava mais para pensar qual é o impacto que essa mensagem tem na minha vida. E eu comecei aos poucos a deixar que outras coisas começassem a ter um impacto maior do que a mensagem do Evangelho. E eu fui me afastando aos poucos e poucos, porque cada coisa nova que eu fui descobrindo me impactava cada vez mais. E a certo ponto eu já continuava na igreja, com as minhas responsabilidades, com tudo aquilo que eu fazia na igreja, mas aqui dentro estava completamente impactado com outras coisas que não eram a palavra de Deus. Até que, falem comigo, até que Jesus chegou novamente e marcou outro encontro comigo. E não tem como esquecer desse dia, 19 de setembro de 2015, o dia do meu aniversário de 18 anos. Podia ser tantos dias, né, Deus, mas o meu aniversário de 18 anos. E eu lembro que na altura eu fiquei revoltado, eu falei, Moisés na altura era meu discipulador, né? Eu falei, Moisés, eu não quero ir, eu vou ficar o dia inteiro na igreja. O dia inteiro na igreja, meu aniversário de 18 anos, tipo, meu aniversário mais importante, né, supostamente. O dia inteiro na igreja. Que arrependimento que eu teria se eu não tivesse ido nesse dia. Porque foi o dia em que Deus marcou totalmente a minha vida. E tal como Jacó, como Zaqueu, como Paulo, todas essas pessoas, nesse dia eu fui completamente bombardeado com impactos da palavra de Deus. E depois desse dia, a minha vida mudou completamente. Eu achava que conhecia Deus, eu achava que sabia alguma coisa sobre Deus, mas a partir daí eu comecei uma nova caminhada, uma nova jornada, conhecendo quem realmente Deus é. Não pelo que as outras pessoas falavam, pelas experiências que eu ouvia, mas pelo que eu agora podia aprender pelos meus próprios meios. Eu conhecendo a palavra, eu lendo a Bíblia, eu buscando pelas minhas próprias forças, né, aquilo que Deus é. E é isso que fez toda a diferença. Foi isso que fez a transformação de caráter na minha vida. E eu não sei quantas pessoas aqui nessa noite ou na transmissão se sentem ou já se sentiram assim, dentro da casa de Deus, com todas as responsabilidades que a gente tem, né? Porque às vezes a gente está liderando no ministério, às vezes a gente, né, tem tantas coisas para fazer dentro da igreja, que a gente se esquece de qual é o impacto que a mensagem do Evangelho tem na nossa vida. Então, muitos de nós podemos estar como filhos pródigos dentro da casa de Deus, mas completamente afastados da presença de Deus, de quem Ele realmente é. E o filho pródigo, quando se deu conta do estado da vida em que ele estava, né, ele disse, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas vou voltar como servo. Né, vou fazer o mínimo, né, o que eu puder fazer de mínimo, vou fazer, porque eu não sou digno de ser chamado de filho na casa do meu pai. Mas quando ele volta para a casa do pai, e o pai sai correndo atrás do seu filho, e dá um beijo no seu filho, e dá vestes novas, dá uma nova aliança para ele, coloca sandálias nos seus pés, mostrando que ele não veio para ser um servo, um escravo, ele veio para ser um filho legítimo. Deus, nesse momento, resgatou a identidade do filho pródigo, né? No caso é uma parábola, mas nós podemos entender, né? Falo pela minha vida. Deus me deu uma nova identidade a partir daquele dia. E eu não sei quantas pessoas aqui passam por essa situação de estar na casa de Deus, fazer tantas coisas, mas por uns instantes se esqueceram do que Deus é, do que Deus quer para a nossa vida, o que Deus quer para a tua vida nessa noite, o que Deus quer para a tua vida daqui em diante. E
nessa noite Deus nos chama para isso, para relembrar o pacto que Ele fez conosco, a aliança que Ele fez conosco. Não importa a maneira como você está nessa noite, Deus te chama para te impactar novamente. Essa é uma noite para Deus nos impactar novamente com a sua presença e nos relembrar o quanto Ele nos ama. Se você não se lembrar de mais nada do que eu falar hoje, se lembra disso. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Isso é o Evangelho. Jesus te ama. Jesus te ama. Qual é o impacto que essa mensagem tem na tua vida? Jesus te ama. É só isso. Jesus te ama. Jesus te ama. Depois de nós entendermos o pacto que Deus fez conosco, de nós percebermos o impacto que isso tem na nossa vida, nós ganhamos uma responsabilidade. Já falamos sobre o pacto, falamos sobre o impacto, agora temos que falar sobre o awake, o despertar, o ser vigilante. Nós fomos chamados para impactar outras vidas. O que nós temos feito com a mensagem que nós carregamos dentro de nós? O que nós temos feito com esse impacto que nós recebemos na nossa vida? Nós temos cumprido com a responsabilidade que nós temos? Se eu tenho uma mensagem que pode transformar... Gente, estamos vivendo num contexto em que o mundo está em guerra, né? Não é só ali a questão da Rússia e da Ucrânia, mas o mundo todo está uma confusão com tudo aquilo que tem acontecido. Então, se nós pudéssemos ir agora na Ucrânia e dissesse, não, eu tenho aqui a solução, essa é a solução da guerra, é isso aqui. Bom, acabou. Nós não iríamos lá e resolveríamos a situação? Então, se nós temos a solução da morte eterna, pessoas que estão indo para a morte eterna, que estão indo para o inferno porque não conhecem a palavra de Deus, eu que tenho a solução para isso, não vou fazer nada? Eu que já entendi que Deus me ama, que Ele transformou a minha vida e que hoje eu não vou mais para o inferno porque eu creio naquele que me salvou, eu vou guardar isso para mim só? Sendo que eu posso levar muitas mais pessoas comigo? O que nós temos feito com essa responsabilidade? E o diabo, ele é especialista em colocar dúvidas na nossa mente. Você não é capaz? Você não conhece a Bíblia o suficiente? Você conhece a Bíblia o suficiente para ir lá e falar para aquela pessoa o que Deus fez? Você se preparou o suficiente para o ministério que Deus tem te chamado? Será que não dá para esperar só mais um pouquinho até começar o ministério? Começa mais lá para frente, faz qualquer coisa agora, continua aqui adorando a Deus, depois mais para frente a gente começa o ministério. Não precisa ser já, não é urgente. O diabo é especialista em colocar dúvidas na nossa mente. E enquanto a gente está ali na dúvida, pode ser que a gente não tome uma decisão, nem que sim, nem que não, mas enquanto a gente está ali na dúvida, ele está ganhando. Porque a gente podia estar trabalhando para Deus e fazendo muitas coisas mais para Deus, nós estamos ali na dúvida, será que é para fazer? Será que não é para fazer? Será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que vai ser se eu disser sim para o que Deus tem me chamado? E se eu disser sim, o que vai acontecer? Como que vai ser o ministério? Será que eu vou dar conta? Será que não vou? Enquanto isso a gente está ali, parados. E... vocês não foram embora ainda, né? 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 19, fala de uma história que nos impacta muito também. Pelo menos a minha vida impactou. A história de Eliseu, chamado de Eliseu. 1 Reis 19, versículo 19 ao 21. Diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, estava conduzindo a 12ª parelha. Não está no texto, mas eu queria que você dissesse mais uma vez. Até que
até que Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Quando Elias colocou a capa sobre Eliseu, era um sinal de que ele estava chamando Eliseu para ser o seu sucessor. A capa era uma das coisas mais importantes que uma pessoa poderia ter antigamente. Eles usavam a capa usava para tudo. Usavam a capa para se deitar, para levar mantimentos, para se cobrir por causa do clima. Então a capa era algo muito importante. E Elias queria deixar a sua capa para Eliseu. O seu chamado, que o seu chamado continuasse com Eliseu. E Eliseu imediatamente largou as coisas que tinha, queimou, as carroças, se despediu dos seus pais, fez lá a comida para as pessoas e foi embora. E nós vemos que isso se repete em outras histórias. Pedro, Tiago e João, depois da primeira pesca maravilhosa, deixaram os seus barcos lá na praia, no cais. Se a gente for ler o texto, vocês podem ler o texto depois. E foram seguir Jesus. Deixaram aquilo que era o sustento deles, aquilo que eles usavam para se sustentar, e imediatamente foram seguir a Jesus. Deixaram tudo que tinha para seguir a Jesus. Mateus 19, 29 diz: e todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. O que essas pessoas fizeram quando receberam o chamado? Quando Eliseu percebeu que Deus estava chamando ele naquele momento. Quando Pedro, Tiago e João estavam sendo chamados naquele momento, o que eles fizeram? Eles quebraram completamente as pontes que eles tinham com o passado deles. Aquilo que estava para trás já foi. Agora, você pode dizer, não, mas eu vivi tantas coisas ruins. Você não conhece meu passado, Mateus, não conhece a minha história de vida. Não preciso conhecer, porque a partir de hoje Deus quer que você quebre as pontes com o passado para viver o que Ele tem de novo. Mateus, eu vivi muitas coisas boas, tantas coisas que já fiz no meu ministério e tal, já estou bem, já estou legal, já cumpri a minha meta de chamado com Deus. Meu ministério está feito. Deixa eu te informar que não é bem assim. Nós estamos num ano de novidade de vida. As coisas que nós vivemos foram boas. Eu acabei de vir de África, gente. Nossa, meu sonho eu quase que podia dizer essa frase. Não, Deus, já está bom, já fui missionário, já cumpri meu papel de missionário, meu chamado está feito, muito obrigado. A partir de hoje vou ficar só louvor e tal. Não é assim. Eu tive que, mais uma vez, quebrar as pontes com o meu passado. Foi muito bom, maravilhoso, perfeito. Tudo aquilo que eu vivi naquele lugar. Mas Deus tem algo novo para mim. Não sei se lá, não sei se em outro lugar, se em outro país, não sei se aqui. Quer dizer, estou sabendo, né? Mas foi bom, foi maravilhoso. Fez parte da minha história. Amém. Mas o que há daqui para frente? Então, pode ser que você já tenha vivido muitas coisas boas até aqui. Mas, e aí? O que há daqui em diante? É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Nos relembrar que Ele fez um pacto conosco, que nós temos uma aliança com Ele. E que nós precisamos ser a cada dia impactados por essa mensagem. Para nós sermos cada dia impactados por essa mensagem, nós precisamos estar constantemente na presença dEle. Porque senão outras coisas vão nos impactar. E nós vamos ficar surpreendidos com essas coisas. E aos poucos nós vamos nos afastando daquilo que Deus quer.
nós temos um pacto com Ele. E esse pacto tem que nos impactar todos os dias, para que nós possamos sair daqui e impactar outras pessoas. E assim o reino cresce. Queria chamar o I Am, que é o Impact Awake Music. Palmas para o Impact Awake Music. Amém. Viram, gente? Não foram 3 horas, nem 3 horas e meia, mas eu acho que vocês aguentavam mais um pouquinho. Nós temos vivido dias muito difíceis. E não sei se para nossa alegria ou para nossa tristeza, mas esses dias vão piorar mais ainda, né? Porque é aquilo que a palavra diz, né? Quando essas coisas acontecerem, ainda não é o fim, vai piorar mais ainda. Nós estamos vivendo dias difíceis. E são dias de nós nos levantarmos para impactar a vida de pessoas. Não adianta de nada, nós temos o título Impact Awake, se nós não estamos despertando ninguém, se nós não estamos impactando ninguém. E isso não é só para nós como Ministério Impact Awake, mas é uma mensagem para todas as pessoas. Isso é o Evangelho. Nós fomos impactados para impactar outras pessoas. Nós vamos cantar uma música que fala exatamente tudo isso que nós falamos hoje. E a palavra que mais me marcou nessa música, né, de toda a história, né, porque se nós formos estudar a música, né, a letra da música, nós vemos que tem muito a ver com tudo aquilo que nós falamos, mas uma palavra específica me marcou nessa música, que é vai. Vai. Ah, Deus, mas vai. Deus, mas eu já vivi. Vai. Deus, mas eu não sou suficiente. Vai. Deus, eu não sei o que eu vou falar. Vai. Só vai. Só vai. Vamos nos colocar de pé.